o item, o capítulo, e o item mesmo, nós estamos no item 9, né? Já avançamos aí. Nós lemos esse item 9 semana passada, e eu acho que é interessante voltar, porque não deu para comentar, e talvez o interessante é que a gente possa também, a qualquer momento que achar necessário, poder participar, poder fazer algumas colocações. Eu acho que isso é importante, então vocês fiquem à vontade. Eu acho que faz parte dessa instrução, né? No item 9, ele vai falar assim: é o grau de amplitude das faculdades do espírito que na encarnação o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Então, nessa questão, né, de presciência que está sendo abordada, né, ele está também fazendo uma abordagem aqui nesse item 9, que para nós concebermos as coisas espirituais, né, é por onde? É pelo grau de amplitude das faculdades do espírito, né, que na encarnação o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Todavia, essa aptidão não é consequência necessária do desenvolvimento intelectual. A ciência comum não a dá. Então, o que a espiritualidade está nos orientando, né? O Kardec aqui está resumindo. Que a ciência comum não nos dá, né, a amplitude das faculdades do espírito, né? E que essa aptidão não é a consequência necessária do desenvolvimento da inteligência. Então, não significa, né, que o fato de você ter o desenvolvimento da inteligência, que você vai ter, de tabela, né, puxando isso junto às faculdades inerentes do espírito. Então, são coisas que, como nós estamos no planeta na fase encarnados, nós temos o desenvolvimento da nossa inteligência no âmbito da matéria, do mundo físico, mas e que isso faz, e é necessário o desenvolvimento dessa inteligência, mas isso não garante que as faculdades do meu espírito, ela é uma conquista dessa inteligência. O fato de eu utilizar a inteligência para buscar e desenvolver as faculdades do espírito, ela é válida, ela é lícita e necessária também, porque nós não vamos conseguir avançar todas as faculdades do espírito se nós não desenvolvermos a inteligência, porque nós somos criados simples e ignorante. Simples, né? O termo que a espiritualidade usa é que, no início, né, as nossas faculdades, na simplicidade e na ignorância, ela é nula, né? Ela tem a sua nulitude que eles usam. Então, é zero, nulo, e começa do nada. Então, se nós somos simples, nós somos sem desenvolvimento moral. Isso, nós somos ignorantes, sem desenvolvimento intelectual. Então, né, várias vezes já escutamos o termo que, para avançar, temos que ter a asa da inteligência e a asa da moralidade, que senão nós não conseguiremos alcançar voos, né, mais altos. E isso é um fato. Mas o que eles estão nos orientando aqui é que a aptidão das faculdades do espírito, né, ela não é consequência necessária do desenvolvimento da inteligência. É um caminho a percorrer, mas ela não é necessariamente por isso. A ciência comum, nos afirma aqui, não dá o desenvolvimento dessa faculdade do espírito. Tanto é verdade que, se nós formos varrer num olhar
do planeta, as nossas melhores mentes intelectuais no desenvolvimento de inteligência, na parte principalmente científica, né, eles estão potencializando o poder das drogas, eles estão contribuindo com a corrida armamentista, né, eles estão se engajando num globalismo financeiro, promovendo, às vezes, a morte, sapateando em cima de um monte de, às vezes, vidas, em prol do dinheiro, né? Então, isso é também a própria parte das drogas, né? E tantas outras coisas no nosso planeta, que o móvel, né, é um móvel financeiro e não é um móvel moral. Então, isso fica muito ainda desbalanceado e os prejuízos são grandes, porque os interesses das políticas públicas, por exemplo, elas vão estar no interesse de inteligência, de resultado à pessoa em si ou financeira, mas não pondo na balança, não tendo a equação, né, essa amplitude da moralidade do espírito na sua essência verdadeira. Então, esse é o mundo, né, que é fácil de nós entendermos isso, né? É por isso, né, que Kardec continua aqui, que se vê homens de grande saber que são cegos para as coisas espirituais, né, como outros o são para as coisas materiais. Então, hoje a gente pode nos debatermos aí com doutores, né, estamos conversando de algumas coisas espirituais e eles são praticamente cegos ou têm pontos de vista completamente materialistas, né, desprezando a qualquer possibilidade da existência da alma, né, da existência de Deus, né, da espiritualidade e assim por diante. Então, esses, né, são refratários a essas coisas, porque não as compreendem. Isso tem a ver com o seu progresso, ainda pouco desenvolvido nesse sentido específico. Ao passo que se vê pessoas de uma instrução e de uma inteligência comum compreendê-lo com maior facilidade, o que prova que eles tinham a intuição prévia. É entre eles uma lembrança retrospectiva do que viram e souberam, quer na erraticidade, quer na sua existência anteriores, como outros têm a intuição da língua, da ciência que possuíam, né? Eu comentei semana passada, tentando ler esse capítulo, né, o capítulo 9, eu tô lendo aqui, acabei comprando o livro da Confissões de Santo Agostinho, né, porque eu vi uma referência de Erasmo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, enaltecendo essa obra, né? Eu falei assim, bom, deixa eu voltar para ver o que tem lá, que eu não tinha lido, e, ao mesmo tempo, eu também comprei aqui um Anthony Sertilange, né, que ele é um frei da virada do século, da ordem de São Tomás de Aquino. E o que eles falam aqui? Né? Um acabam completando o outro, né? Essa inteligência, que é a inteligência da alma, né, nós só vamos conseguir desenvolver com instrução, não é, como ele coloca aqui, voltada para a descoberta disso. Então, quando São Tomás de Aquino fala que a hora que nós confessarmos para Deus, né, e para nós mesmos, entendendo e encarando os nossos erros e as nossas mentiras, nós começaremos a encontrar a verdade oculta em nós, né? E Jesus vem falar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E dentro dessa visão de Santo Agostinho,
eu achei muito interessante quando Erastus vai fazer essa referência dessa obra específica no Evangelho segundo o Espiritismo, porque a proposta de Santo Agostinho, né, é que é uma autorreflexão interna de que nós possamos, primeiro, encontrar a nossa voz, e identificarmos conosco mesmo, e pararmos de mentir. Não é para os outros, é para nós mesmos. Entendendo em cada ato, em cada pensamento, em cada gesto, em cada vontade, em cada anseio, o que não é conivente com os princípios que ali estamos construindo, né? Fazer um auto-arrependimento e trabalhar arduamente para vencer esses vícios. E ele vai contando a passagem das fases da vida dele, que também não foi nada regrada até certo ponto. E o tanto que ele lutou para poder se encontrar desenvolvendo, aí sim, as faculdades inerentes do espírito. Então, para que a gente possa desenvolver as faculdades inerentes do espírito, nós precisamos entender o que é o espírito, né? E separar o que é matéria, para que a gente possa realmente como trabalhar isso. O Anthony Sertillanges, na vida intelectual, ele fala uma coisa muito bonita aqui, que a gente possa buscar instrução, no sentido de buscar instrução, né, da construção do nosso espírito, da nossa condição, e criando um método, onde ele fala o seguinte, que São Tomás de Aquino, ele falava assim que a vida intelectual, ou qualquer coisa que a gente fosse desenvolver das potencialidades da alma, né, não desprezando a matéria, mas que a gente pudesse se dedicar pelo menos 2 horas por dia, é o que ele pede aqui, para a pessoa desenvolver a vida intelectual, no sentido, não do intelectual por intelectual, de colocar coisas em si, mas de que colocasse coisas que desenvolvesse as potencialidades da alma. E na hora de preparar o alimento, na hora de plantar, na hora de ter que prover a vida material, que assim a gente fizesse. Então ele vai buscando um equilíbrio entre as necessidades do corpo e a necessidade do espírito, fazendo com que a gente tenha a busca desse equilíbrio e busque realmente o desenvolvimento desse ser espiritual, que hoje, né, as nossas educações, seja doméstica, seja no âmbito comercial, do âmbito do lazer, das relações afetivas ou das nossas instituições acadêmicas, elas acabaram, de certo momento, perdendo o incentivar o desabrochar desse espírito nosso, não é? Onde as coisas materiais elas tiveram um peso tão grande, né? E podemos falar disso, inclusive no movimento espírita, né? Ou em outros movimentos que sejam de outras categorias aí religiosas, sejam a evangélica, seja a própria Igreja Católica, ou os movimentos que participamos, aonde tem um peso muito grande a matéria, sobrepujando a vida das nossas potencialidades da alma. Então, tudo aquilo que seria a nossa imaginação, que seria a potencialidade da nossa vontade, né, do desenvolvimento de todas essas virtudes, se assim podemos nos expressar, extraindo essas qualidades, elas ficam abafadas por produções ou focos específicos na vida material. E isso faz com que a gente perca o desenvolvimento dessa parte, que eu acho que é isso que nesse item 9, né, que o grau de amplitude das faculdades do espírito, como ele começa aqui, que na encarnação o torna mais ou menos apto para conceber as coisas espirituais, é o que a gente no Espiritismo vem falar da reforma íntima, que muito é disseminado, mas pouco ensinado como desenvolvê-la na profundidade do desenvolvimento das nossas faculdades espirituais, né? Então, essa introspecção não é simplesmente faz uma prece, lê um negócio 10 minutinhos e toma uma água fluidificada, serve.
até certo ponto, mas para desenvolver as faculdades do espírito, isso é muito aquém de qualquer coisa que a gente possa pensar de transformação, de transfiguração do nosso ser em si espiritual. Então, nós temos que fazer realmente um mergulho, né, e deixar isso aflorar. No Espiritismo, eu vejo que o treinamento mediúnico, o treinamento de concentração, o treinamento de, né, de vibração, quando você é um médium ali de sustentação, isso são exercícios fundamentais para chegar a iniciar esses desenvolvimentos. Porque esse desenvolvimento também, como nós estamos aqui estudando em conjunto, né, nessa instrução, se nós vamos nos abrindo, né, a espiritualidade, o nosso anjo da guarda, a espiritualidade da casa, ela tem uma condição agora mais propícia para nos ajudar mentalmente nas faculdades do impulsionar do espírito e até, né, as possibilidades de cura, se nós estivermos com o corpo, né, assim, meio que alquebrado, por exemplo, né, de repente agora, nesse momento, aí o Ravazzi com dor nas costas pode estar sendo beneficiado por esses fluidos, né, magnéticos animal da nossa parte, ou fluidos espirituais, né, que nós já estudamos isso no capítulo dos fluidos, aonde a própria espiritualidade pode, na composição do seu perispírito, dar esse influxo que eles o têm. Porque isso são faculdades inerentes do espírito e não do corpo. Então, o magnetismo animal que Mesmer estava estudando, que depois Kardec vem falar que é ciências gêmeas, esse magnetismo animal é também a capacidade que temos de união de canalizarmos a nossa intenção, pela nossa vontade, né, de doar essa concentração desse magnetismo que temos, que está dentro do corpo perispiritual nosso, e ceder isso para a espiritualidade para que elas possam trabalhar da melhor maneira. Porque na minha envergadura de capacidade, né, intelectual, seja científica ou moral, eu não sei como que se processa isso. Mas eu sei que isso se dá. Porque eu não tenho o olho de ver, como Jesus fala, eu não tenho o ouvido de ouvir, mas eu tenho a percepção do Espírito que me dá a certeza de que quando nós estamos lidando com isso, essas forças estão movimentando em mim, perpassando por mim e reverberando isso, né? Então, essa comunhão vai fortalecendo, como que a gente vai também sendo insuflado a perseverar nesse caminho, para que a gente possa desenvolver e desabrochar essas faculdades que temos latente. Né? Aonde está escrita a lei de Deus? Não, a lei de Deus está escrita na consciência. Tá, se fosse simples assim, né, ninguém precisaria ter esforço nenhum, porque está na consciência, tudo nós sabemos. Mas nós precisamos realmente aflorar isso, deixar isso extrair de dentro de nós a instrução, uma instrução de uma construção interna, né? Espírita instruídos. E é essa condição que vai fazer com que a gente desenvolva as faculdades do espírito, que são muito mais relevantes, muito mais importantes, se assim a gente compreender, do que a própria aptidão do desenvolvimento da nossa parte intelectual. Não que eu estou desprezando isso, né? Mas nós precisamos mediar durante a nossa existência, e aí, né, fica a dica aqui do Sertilange, que a gente possa pelo menos dedicar 2 horas, se nós quisermos realmente nos desenvolvermos enquanto ser espiritual. Porque para nós desenvolvermos quanto ser espiritual, Santo Agostinho vai dar receita, e o Erasto vai validar no Livro dos Espíritos. O que você tem que fazer? Arrancar toda a mentira de dentro da gente.
E aí vai começar a brotar a verdade. Porque não dá para brotar verdade nenhuma em cima de um monte de mentira. Jesus vem naquela alegoria que não dá para edificar o reino de Deus sobre a areia, né? Mas sobre a rocha. Né? Que rocha? E eu fico pensando que é a rocha dos 10 mandamentos, né? Aonde é aquela início de postura para trabalharmos para que isso possa realmente ser construído e as suas raízes, né, poder começar a se desenvolver. Porque senão não vai dar certo, né? Então a faculdade, por que eu estou colocando tudo isso? Porque essa vai ser a condição de nós mudarmos o ponto de vista entre o que eu dou tônus e foco exclusivo às coisas materiais ou o que eu consigo equilibrar na balança às coisas espirituais, tomando cuidado, né? E nesse livro aqui ele vai falar disso, tomando cuidado para não cair no excesso do outro lado, de ficar só na contemplação, ficar só em mosteiro sem fazer nada, né? De ficar só dedicando 100% da sua vida à parte intelectual, vamos dizer, também é um outro desequilíbrio. Então nós estamos encarnados, e como nós estamos encarnados, nós temos que viver a vida do encarnado. Nós não podemos viver 100% a vida espiritual. Não é possível. Né? Porque aí nós estaríamos também derrogando a lei de Deus. Porque se nós estamos aqui, tem um propósito, embora eu não sei o que é, mas a intuição e o desenvolvimento dessas faculdades espirituais vão me dando um norte. E eu vou, em tentativa e erro, tateando isso. E se eu assim fizer, eu vou ter a faculdade de mudar o seu ponto de vista e de tomá-lo do alto, não dá somente a solução do problema da pré-ciência, mas dá também a chave da verdadeira fé, da fé sólida. Porque nesse capítulo da pré-ciência, ele está falando do ser espiritual, que tem essa condição, mas ele está falando também de nós, da nossa realidade, do ser encarnado, que começa a mudar o seu ponto de partida, de como você olha isso, e aí vai dar também a chave da verdadeira fé, né? Da fé sólida. Não a fé de crer, porque eu creio porque a Elaine falou. Porque se eu crer porque a Elaine falou, a fé não é minha, é da Elaine. Então eu estou montando a minha fé em cima de uma crença imposta pela Elaine, ou pela igreja, ou pelo Marinho, ou pela Gláucia, ou pelo Ravazzi, pelo Marcos, né, pelo Crispiniano. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a hora que eu consigo sobressair disso e ser eu ser o partícipe, né, eu participar da construção do meu próprio eu interior, eu vou mudando isso. E aí eu vou construindo a minha fé, porque eu vou enxergando que os espíritos existem. Se todo mundo falar para mim hoje que a espiritualidade não existe, eu vou ficar com a minha voz, com a minha certeza e com a minha fé. E não vou ligar porque a ciência apareceu com a comprovação de não sei o quê, porque o professor doutor de Harvard veio falar. Nós estamos construindo a nossa fé em cima de vivência. E isso é diferente, porque quando o Espiritismo promove, né, o mergulho no trabalho mediúnico, o mergulho no trabalho assistencial, o mergulho na construção do evangelho no lar, nós temos que nos envolver com isso, para que eu participe disso. E se eu participo disso, eu vou construindo qualidades espirituais. E o meu ponto de vista e de entendimento vai mudando. Então, essa é a verdadeira virada da chave da verdadeira fé, da fé sólida. É também o mais poderoso elemento de força e de resignação. Porque, então, a vida terrestre,
aparecendo como um ponto na imensidão de uma longa jornada a percorrer, né? Compreende-se o pouco valor das coisas que, se a gente muda o foco, agora vista lá embaixo, parecem, né, menos importantes. Os incidentes, as misérias, as vaidades da vida se reduzem à medida que se desenvolve o imenso e esplendoroso horizonte do futuro. Aquele que vê assim as coisas desse mundo fica muito pouco ou nada atingido pelas vicissitudes. E por isso mesmo, ele é tão feliz quanto possa ser aqui na Terra. Porque nós vamos ter dificuldades na Terra, nós vamos ter provas na Terra, né? Nós vamos ter expiação. Vamos. Que expiação você está falando, Arthur? A expiação de acordo com o que a própria espiritualidade fala. O fato de estarmos encarnados com esse corpo pesado, nós estamos, né, tendo que fazer. A Elaine aí passou o fim de semana junto com o Crispiniano, né, junto com o pessoal, produzindo aí uma refeição. Isso dá trabalho. E quanto trabalho? Então, essas vicissitudes da Terra, elas são inerentes, porque nós precisamos, né, tá ali, prepara todo o alimento, come, daqui a pouco, 4, 5 horas, está com fome de novo, e pega, e vai, e compra. Isso dá um trabalho, né, para manter, que não é fácil. Então, essa é uma maneira, né, que a espiritualidade fala que isso é uma expiação, né? No sentido de que você tem que passar por todo esse peso, você tem que comer tudo isso, depois você tem que, né, fazer toda a digestão, né, depois você tem que eliminar, depois você tem que tomar banho. Então, tudo isso, né, são vicissitudes. E todos vão passar, e o corpo envelhece, e as coisas acontecem, tem o peso da gravidade e assim por diante. Então, só que entendendo e reconhecendo-nos como ser espiritual, cada vez mais nós vamos nos fortalecendo e desenvolvendo o imenso e esplendoroso horizonte desse futuro. Então é preciso, pois, lamentar os que concentraram seus pensamentos na estreita esfera terrestre, porque experimentam com toda a sua força o impacto de todas as atribulações que, como outros tantos aguilhões, os atormentam sem cessar. Então, se eu não tiro o foco da vida material, isso vai me prejudicar de tal maneira e vai me atormentar de tal maneira que isso gera um estresse gigantesco. Então, o que o Espiritismo veio fazer, de certa maneira? Destruir o materialismo, como ele coloca lá na questão 799 do Livro dos Espíritos. O mais importante é destruir todos os conceitos montados em nós, esse monte de mentira que falaram para a gente, né? Onde a gente sustentou e construiu pela nossa imaginação, que é uma potencialidade da nossa alma, né? De ter medo de Deus, de ter medo do capeta, de ter medo do inferno, de ter medo disso, né? Ou de ser conduzido aos prazeres, né? Aonde os prazeres vão, né, amortecer a nossa inteligência e vão fazer com que eu viva uma vida feliz. Então, essas narrativas materialistas, elas só nos aprisionam e só traz lamentações, traz impactos profundos, traz atribulações terríveis, né? Haja visto, tem um estudo americano que saiu agora recente, de 5.000 pesquisados, aonde essa pandemia e toda o enxergar dela, né, na estrita esfera terrestre, gerou mais ou menos 25% de depressão, 25% de ansiedade e 25% de pensamentos de possibilidade suicida. Nessa amostragem de 5.000 entrevistados. Fora as outras coisas que estavam catalogadas. Então, assim, você tem quase que 100% de reflexos negativos em cima de uma situação que ninguém enxerga, ninguém vê,
e virou né, um verdadeiro pandemônio na nossa cabeça. Por quê? Não estou desprezando a doença, só estou fazendo uma reflexão, né, que nós temos que, claro, respeitar todas as regras de segurança, de se preservar, mas nós não podemos adoecer mentalmente. Porque, como o Espiritismo vem nos falar, o espírito não perde a perna, né? Nós estudamos isso aí no capítulo 15, ele não perde o olho, o espírito não perde o braço, o espírito não se destrói, né? Então, precisamos construir isso para quê? Para ser valente e atirar do precipício? Não. Para ter a consciência de tudo isso, ter a responsabilidade, mas também não virar um peso, né, de atribulações e de aguilhões e de tormentos para nós e para todo mundo que nos rodeia, né? Então isso, né? O Chico conta uma história, ele estava viajando lá de avião e uma hora lá passou numa turbulência e o avião deu umas piruetas no ar. Isso tá narrado no Pinga Fogo de 71, se eu não me engano, tem 2 anos lá, acho que é no primeiro ano. E aí ele vai contar o caso disso, né? E ele começa a se desesperar, começa a gritar e falar, e o Emmanuel entra, né, no avião, passa a parede de alumínio e entra, ele fala, Chico, o que está acontecendo, Chico? Nós vamos morrer, Emmanuel, nós vamos morrer. Aí o Emmanuel fala para o irmão, Chico, cala a boca, fica quieto, pelo menos morre com dignidade, né? E ele conta de uma maneira bem despojada, mas é isso, porque nós precisamos construir isso para que a gente não seja um peso de perturbação aos nossos, né, tão queridos familiares, ou amigos, né, que assim seja, que por onde a gente circula. Tem uma nota aqui do editor, para os espíritos imperfeitos, neste ou no outro mundo, em virtude do sofrimento moral inerente à sua condição, o tempo parece devagar. E à sua frente, as eternidades se estendem sem que possa deslumbrar um fim. Já o espírito em progresso sente-se feliz, observando o desenrolar de suas conquistas dia a dia. Segundo essa teoria moral espírita, apresentada por Allan Kardec, Deus dá aos espíritos, além da liberdade plena, a medida natural das consequências de suas leis universais e imutáveis, em virtude das escolhas, permitindo uma evolução intelectual e moral, autônomas, né? Porque Jesus é o precursor da autonomia, né? Vá e não peques mais, né? A tua fé te curou. Então, toda hora ele está incentivando que a régua de medida somos nós mesmos. O reino de Deus está dentro de vós, né? Então, vá, né, e divulgue o evangelho, né? Não te preocupe com o que tenha que falar. Na hora certa, serás influenciado. Então, é tudo um processo de despertar do indivíduo, né? Do encarar-se em si mesmo, independente de recompensa ou castigo, né? Contingenciais, como falsamente imaginam as doutrinas religiosas ancestrais. Então, no item 11, quanto ao futuro do espiritismo, os espíritos, como se sabem, são unânimes em afirmar o triunfo próximo, apesar dos entraves que lhe opõem. Essa previsão se lhe é fácil, a princípio, porque sua propagação é obra pessoal deles. Então, quando é bonito isso, porque eles estão trabalhando por nós até hoje. O nosso anjo da guarda, os trabalhadores da casa, cada reunião que a gente faz, cada estudo que fazemos, cada pensamento que temos, cada livro que lemos, eles estão a nos impulsionar para o bem, para o belo,
né, para o mais correto que nós damos conta de interpretar. Então, nós vamos imaginar tudo isso para pôr em prática. Então, até hoje, às vezes a gente vem as mensagens, mas é repetitiva, não tem nada novo. Não, é repetitivo porque nós precisamos desse incentivo para ainda desenvolvermos o ser espiritual, que o mundo pouca coisa tem para dar nesse sentido de despertar, né? Então, o espiritismo, para nós, né, e eu encaro dessa maneira, ele é um bálsamo, né, além de ensinamento, mas de refrigérios e de incentivos para como desenvolver todas essas potências. Não é? Não é à toa que Emmanuel chega para o Chico e fala, olha, Chico, deixa aí o trabalho de materialização. Estava lá com o Peixotinho, com o Arnaldo Rocha, vocês estão em meia dúzia aí fazendo esse trabalho, já tem quase um mês. Vamos embora, o importante é o livro, Chico. O livro educa, o livro instrui, o livro edifica, o livro fica. Né? Os fenômenos mirabolantes não servem para o fortalecimento real da nossa potencialidade da alma, né? Mas são as construções interiores. Então, essas previsões, né, para eles são fáceis. Concorrendo ao movimento ou dirigindo-os. Né? Quem dirige a UNEMLAR? Quem concorre ao movimento da UNEMLAR? Não são os coordenadores espirituais? Não são os dirigentes espirituais? E, às vezes, nós nos pegamos fazendo tanto trabalho contrário ou não alinhavando-nos com ele em ideal, né? E, às vezes, a gente vai trombando pautas e dando mais trabalho para a espiritualidade, porque nós não estamos, às vezes, alinhados com eles, né? Eles sabem, aqui, ele está falando aqui, por consequência, o que devem fazer. Em segundo lugar, basta-lhes abranger um período de curta duração, e nesse período eles veem, ao longo do caminho, os poderosos auxiliares que Deus lhes suscita e que não tardarão a se manifestar. Então, eles estão vendo todos que estão ao nosso derredor, toda essa pleiade de espírito trabalhando aí, né, na seara do Cristo, divulgando isso em todas as instâncias, eles estão enxergando isso, né? E fala aqui, olha, e não tardarão de se manifestar. Em todas as épocas da humanidade, em todos os povos, sempre tem os incentivos, as manifestações, as orientações da espiritualidade. É quase que ininterrupta, né? Essa auxílio mútuo deles para conosco. Sem serem espíritos desencarnados, que os espíritas se reportem apenas há 30 anos antes, no meio da geração que surge, que dali considerem o que se passa atualmente, que o acompanhem o seu desenvolvimento e verão se consumir em esforços vão aqueles que se creem destinados a derrotá-lo. Derrotá-lo quem? O avanço do espiritismo, que ele está falando aqui. Verão como esses desaparecerão pouco a pouco da cena, ao lado da árvore que cresce e estende suas raízes cada dia mais. Né? Então, nesse aspecto, né, ele está dando aqui uma presciência do que está acontecendo com o espiritismo, que ele vem se propagando, ele vem se fortalecendo, e que os trabalhadores e a pleiade do Cristo está aí amparando, né, e não tem uma casa, né, que não seja ali socorrida, né, ou pelo menos vigiada para que a coisa não degringole tanto, né? Podemos ter momentos, às vezes, de tanta destemperança que a espiritualidade pode até afastar-se momentaneamente, deixando, bom, né, deixa eles conduzirem aí sozinhos, mas sempre nós estaremos sendo, né, supervisionados e orientados pela espiritualidade, desde que a gente queira. Também tem isso, né? Senão a gente fecha a porta
Então, os acontecimentos comuns da vida privada são, na maioria das vezes, as consequências da maneira de proceder de cada um. Este será bem-sucedido segundo suas capacidades, suas habilidades, sua perseverança, sua prudência, sua energia, no qual o outro fracassará por sua incapacidade, de modo que se pode dizer que cada um é o artífice do próprio futuro, o que não estará jamais sujeito a uma cega fatalidade, independentemente da sua pessoa. Conhecendo o caráter de um indivíduo, pode-se facilmente predizer a sorte que o aguarda no caminho que haja escolhido. Então, aqui fica, nesse item 12, né, a responsabilidade total do indivíduo. Só que também eles separam. Né? Nós temos a parte bem-sucedida material, né, na vida privada, mas também nós temos a parte bem-sucedida do espiritual, e não necessariamente a coisa ela vai auxiliar a outra. Né? Aceite a igreja e você terá um emprego amanhã. Né? Doe uma cesta básica e a visão mediúnica estará agraciada. Então, esse tipo de coisa, né, o Espiritismo vem desmistificar e falar assim, olha, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, e isso vai depender do esforço, né, bem sucedido da aplicação segundo a capacidade, habilidade, perseverança, prudência, colocação de energia, no qual outros vão fracassar. Isso tanto no âmbito do desenvolvimento da vida intelectual e espiritual, mas também da vida material. Né? Então, claro que tem um monte de contexto que a gente precisaria levar em conta, mas, basicamente, aqui é a meritocracia. Você se esforça para poder conseguir isso. Então, as palavras do Cristo, peças e obterás, batas e se abrirás. Né? Então, isso precisa ter essa fé, essa vontade, essa certeza, né? Esse envolvimento pessoal no sentido de ser o artífice mesmo do próprio futuro, e não sentar na cadeira, né, e falar assim, meu pai vai prover tudo, né, e eu vou viver de renda, ou aqui na Terra, ou meu pai do céu vai prover tudo, então eu não preciso me esforçar para nada, porque eu já, né, dei ali um terreno para a igreja tal, e eu já estou com o meu cantinho no céu reservado lá em nosso lar, e aí, né, no meu bônus horas, ele está sendo feito, né, pela minha família, e eu só vou desfrutar do paraíso. Então, como aqui o artífice do próprio futuro sou eu mesmo, eu conhecereis a árvore pelo fruto, né? Então, é o que ele fala aqui. Conhecendo o caráter de um indivíduo, pode-se facilmente predizer a sorte, né? Sorte aqui, né? Entre aspas, né? Que o aguarda. Não é sorte porque foi agraciado, porque ele é iluminado, não. É porque realmente ele está se empenhando, não é? Então, e começa pelo arrependimento. Porque na parábola do filho pródigo, quando ele cai em si, o irmão que pegou a parte da herança, gastou tudo em desregramento, foi morar em outros mundos, né? Rastejou, comeu as bolotas com o porco, ele caiu em si, ele se arrependeu. E aí ele se confessou, ele conversa com Deus, pede força, levanta e volta, faz todo o caminho de volta. É muito bonita essa parábola, se a gente fizer esses links com essa parte aqui, porque vai depender do caráter do indivíduo. Enquanto ele não quis, né, ele saiu em debandada. Quando ele quis, na hora, ele já teve o influxo do amor e levantou e foi. Né? Então, é uma lição bonita para que a gente possa pensar. E ele também não foi abduzido, né, arrebatado. Ele se arrependeu ali, não fez nada, né, veio ali,
arrebatou e jogou na fazenda do pai. Não, fez todo o percurso de volta. Beleza? Vamos mais uma aqui. O 13. Os acontecimentos que dizem respeito aos interesses gerais da humanidade são regrados pela providência. E isso aqui é bom a gente pôr na cabeça, né? Para que nós não estamos no comando do universo, nem do planeta, nem sequer, né? Às vezes, nós temos que tomar conta da nossa vida, né? Os acontecimentos que dizem respeito aos interesses gerais da humanidade são regrados pela providência, são regrados por Deus. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela deve cumprir-se, seja de uma maneira, seja de outra maneira, apesar de qualquer coisa que a gente tente fazer. Né? Os homens contribuem para a sua execução, mas ninguém é indispensável, pois, do contrário, Deus, ele mesmo, estaria à mercê das suas criaturas. Né? E nós temos aí gastando bilhões de esforços intelectuais querendo consertar o universo. Né? Então você vê aí mentes brilhantes, intelectualmente falando, e recursos imensos, né? Querendo fazer incursões interestelares para poder ajeitar, né, o cosmos, arrumar o universo. Então, é uma coisa assim, é uma infantilidade, né? É uma falta de senso, de não saber-se quem que chega a ser, né, a gente fica assim de queixo caído. Mas, se a gente entrar e começar a pesquisar isso, nós vamos ver assim os absurdos que as teorias científicas estão aí produzindo para poder garantir-se como um intercessor e um ajeitador do cosmos, né? Senão não estamos dando conta nem às vezes de cuidar da nossa vida. Então, precisamos tomar cuidado, né, para que a gente possa se situar e também não querer passar do limite que nos compete. Então, não há nenhuma missão fatal. O homem está sempre livre para cumprir o que lhe foi confiado e voluntariamente aceito. Então, nós fizemos uma programação do outro lado. Nós voluntariamente aceitamos, participamos e ele foi confiado. Não, você quer lá uma outra vida, vai ter lá uma responsabilidade, vai casar, vai fazer isso, vai trabalhar, vai ter um filho, vai ter uma filha, vai cuidar do pai na velhice, não sei. Nós, né, aceitamos e foi nos confiado essa tarefa. O problema é se nós estamos sendo fiéis a essa missão. Não importa o tamanho dela. Se não o faz, perdemos o benefício que adviria, né, se assumíssemos a responsabilidade pelo retardo que possa ocorrer. Então, devido à sua negligência ou má vontade, se ele se torna um obstáculo ao seu acontecimento, Deus pode afastá-lo com um sopro. Muitas vezes a gente pode trabalhar em corrente contrária. Nós viemos para incentivar um projeto, um irmão, uma mãe, um amigo, né, seja o que for, e a gente passa a ser um obstáculo tão grande que Deus pode, se ele achar prudente, afastar-nos. Porque às vezes a gente vai fazer mais barbaridade e até para nos proteger. Porque se a gente continuar naquele viés, naquela estrada, talvez o comprometimento que nós estaríamos assumindo não vamos dar conta de reparar. Então Deus não faz por punição. Ele faz muitas vezes, né, num extremo desse, para preservarmos de mais endividamento, para conosco mesmo, não é para com Deus. Né? Porque nós estamos desarmonizando a coisa. Então, nós vamos ter que reparar essa desarmonia nessa lei. Né? Ok? O que vocês acham? Vai mais uma aqui ou tá bom? Vocês querem comentar alguma coisa? Estão quietinho aí, ninguém fala nada. E aí? Vai mais essa? Vocês já estão tudo dormindo aí, né?
O resultado final de um acontecimento pode, pois, ser certo, já que está nos desígnios de Deus. Mas, como frequentemente os detalhes e o modo de execução são subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens, os caminhos e os meios podem ser eventuais. Os espíritos podem nos alertar sobre o conjunto, se for útil, que sejamos prevenidos. Mas, para precisar o lugar e a data, eles deveriam conhecer previamente a decisão que tal ou qual indivíduo tomará. Por isso que é muito importante os espíritos que vierem dar data, falar de um fatalismo, que vai acontecer tal coisa, tal dia, tal hora, na recomendação da espiritualidade, que a gente possa refutar tudo isso. Porque isso pode até acontecer, mas a probabilidade é muito pequena. Ele tem que ter uma envergadura e um poder de raciocínio muito grande. Porque como é que ele vai prever uma decisão que eu vou tomar depois de amanhã? Ele não é Deus, né? Então ele pode analisar pelo meu comportamento, pelos meus trejeitos, pelas minhas tensões e pelas minhas inclinações. Bom, ele vai errar ali. Ele pode até prever isso. Mas ele não pode afirmar isso com certeza, porque o livre-arbítrio, né, e as circunstâncias, elas são subordinados, né, e o livre-arbítrio é nosso. Então, os caminhos e os meios, né, nós vamos ali, às vezes, mudando por escolha voluntária, né, ou por pressão externa, não importa, mas a decisão e a tomada da ação, ela sempre tem a nossa participação, né? Então, os espíritos podem nos alertar sobre o conjunto, se for útil, sobre o conjunto, mas, para precisar o lugar e a data, eles deveriam conhecer previamente a decisão que tal ou qual indivíduo tomará. Ora, se essa decisão não está ainda em seu pensamento, conforme seja, ele pode acelerar ou retardar o desfecho, modificar os meios secundários de ação, tudo o que convirja para um mesmo resultado. É assim, por exemplo, que os espíritos podem, pelo conjunto das circunstâncias, prever que uma guerra esteja mais ou menos próxima, que seja inevitável, sem que possa prever o dia em que começará, nem os incidentes de minúcias que podem ser modificados pela vontade dos homens, né? Então, isso é muito importante, que eles tenham a condição, dependendo da capacidade de envergadura moral, de estar percebendo isso com profundidade, né? Como nós estudamos lá no item 8, no item 7, nós temos o poder da profundidade, né? E da amplitude disso. Quanto mais envergadura moral, sim, porque você prevê a tendência, você vê, né, o movimento e a probabilidade, você consegue ser mais assertivo, né? Mas a presciência de tudo, só Deus, porque senão também, né? Então nós precisamos tomar cuidado com qualquer, obrigado, com qualquer comunicação espiritual que venha cravando muita data, né? Olha, a pandemia vai acabar daqui 3 dias, 3 minutos e 3 segundos, então nós precisamos estar sempre atentos para não sermos joguetes da espiritualidade. Ok? Então nós vamos parar aqui no item 15 para a semana que vem, né? E quem quiser fazer alguma pergunta,